No bloco 2, nós vamos falar da procuração em causa própria. E aí, lembramos a metonímia, porque na realidade é o mandato em causa própria, né? Nós estamos trocando mandato pela procuração, porque ficou muito popular esse termo. Pois bem, vamos voltar à origem romana, lembrando que em Roma existia a procuração in re suam, tá? Que foi uma forma de resolver o problema da cessão de crédito sem transferir imóvel, mas ela só era irrevogável com a decisão do magistrado. Mas esse problema dessa divergência, se a procuração em causa própria poderia dispor sobre imóvel, né, se tivesse uma compra e venda, perpetuou por muito tempo, até hoje. E essa divergência, né, se mantém na doutrina e jurisprudência. Tanto no STJ quanto no STF, nós encontramos essa divergência, ela é bem evidente. Tá? E na doutrina nós temos também, ela se mantém. Pontes de Mirandas, por exemplo, para ele a procuração ela não tem a disposição do imóvel, e sim o poder de dispor sobre o imóvel. Por outro lado, já o professor Orlando Gomes, para ele a transferência, a procuração em causa própria, ela faz essa transferência de disposição do imóvel. Então, são dois grandes marcos para nós termos a ideia dessa diferença. A origem do Código Civil. Nós vamos começar pelo Código Civil de 2016. Lá, a principal característica no 1317 era a irrevogabilidade, né? Ela transferia poderes para o mandatário no seu interesse, mas a ideia era de irrevogável no Código 16, né? Que não é da essência da procuração, mas faz parte dela. No Código 2002, já sua texto ficou bem melhor. Ele fala o seguinte, no 685 do Código Civil 2002, conferindo o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis cujo objeto do mandato obedecido às formalidades legais. Nós vamos verificar que aí a ideia de representatividade, não é? Embora dê uma ideia de transferência. Então, qual é o conceito? O procuração em causa própria, ele é um ato autônomo, tá? Ele é porque em relação ao que vem anexo, abstrato e unilateral. Abstrato porque se desvincula-se da origem. Unilateral é porque é do mandante para o mandatário. Então, nós temos a procuração, representação e mandato. Coexiste num só instrumento, tá? Lembrando que a procuração ela é um ato lateral que ela outorga o poder de representação. O mandato ele vai vincular o mandante, né, em razão do seu conteúdo. E aí a coisa interessante, que o mandato é que delimita os poderes da procuração. Ele tem mais força, porque é o conteúdo de um contrato que vai delimitar o seu instrumento. Quais são os elementos do mandato? Tá, em causa própria. A sua essência dele, como nós já vimos, é um poder de representação. Ele outorga poderes a outrem, tá? No caso, em nome do mandante, mas no interesse do mandatário. Logo, o principal beneficiário vai ser o mandatário, tá? Ele que vai se beneficiar desse ato. Qual é a natureza jurídica da procuração em causa própria? Ela é pessoal, tá? Ela não há transferência de dispor sobre o imóvel, mas apenas uma autorização, né, do exercício do direito de dispor sobre o imóvel, né, que o mandatário pode exercer. A natureza abstrata dela. A procuração em causa própria, ela uma vez feita, ela desvincula-se do negócio de origem. Uma vez que você faz no cartório essa procuração, ela não está ligada, sai do conteúdo do mandato. Por isso que é bom a procuração ela ser averbada no registro de imóveis. Nós colocarmos essa transferência para fim de publicidade. Porque quando você faz a procuração em causa própria, ela continua em nome do mandante. Ele ainda está no registro de imóveis. Tá? Por isso que é bom averbar a procuração, porque pode ter uma penhora em nome do mandante, ele pode fazer uma outra procuração em causa própria. Então é bom colocar isso no registro de imóveis, para fim de publicidade, para saber, né, que já houve uma procuração. Tá? Até mesmo a hipoteca, né? Pode ter uma hipoteca ali que o mandante, que ainda é dono ainda do imóvel, está no registro de imóvel, ele pode hipotecar o imóvel. Por isso, quando você vai fazer a procuração em causa própria com uma compra e venda, é bom que venha definido o mandante, a coisa, se ela está definida ou não, se ele é casado ou solteiro ou não. Então é importante isso aí. Então o mandato, ele é um ato unilateral, que ele vai dispor o que se vai fazer, né, vai outorgar poderes ao mandatário. O ato secundário, que vem
no objeto principal da procuração em causa própria. É um negócio jurídico bilateral, que é a venda, é a famosa coisa, preço, consentimento, né? O objeto, então, você vai pegar o principal e o secundário. Então, procuração em causa própria é a junção da outorga lateral com um negócio jurídico bilateral. O caso mais clássico é a compra e venda. Mas essa junção é a procuração que vai dar, é um fator de eficácia, né? É que vai dar a sua eficácia para o registro de imóveis, tá? Então, a procuração em causa própria, ela é um ato composto, né? Tem natureza, ela que vai dar essa composição, essa junção de atos para poder ir para o registro de imóveis. Na procuração, se fosse um mandato normal, o que acontece? Precisaria só do outorgante, como está no Código Civil. A causa própria, aí é importante os dois assinarem, tá? Inclusive se o outorgante for casado, tá? Porque, lembre-se, o negócio jurídico anexo, que é o bilateral, que, em regra, que é muito citado a compra e venda, ele precisa do cônjuge a depender do regime de bens, tá? Então é importante que na procuração causa própria tem assinatura dos dois, especialmente se for comunhão parcial ou universal de bens. A procuração causa própria, ela pode ser pública ou privada? Aí depende do valor do imóvel, né? Nós já vimos que a procuração depende do seu ato final. Se é um ato público, então a procuração tem que ser pública. Os poderes da procuração têm que ser especiais e expressos, mas é importante nós ter uma teoria subjetiva e subjetiva. Qual é a objetiva? Eu só posso fazer o que está no mandato. Na subjetiva, eu posso fazer o que decorre do mandato, como por exemplo 679 do Código Civil, que o mandatário, ainda que ele contrarie as instruções do mandante, ele vincula o mandatário, né, se não prejudicar, sem prejuízo das perdas e danos. Então, tudo indica que nós estamos vinculados à matéria subjetiva. Vou dar um exemplo prático. Se você passa uma procuração causa própria, permitindo uma compra e venda e permitindo que o mandatário faça saneamento da matrícula, também pode presumir que ele vai fazer o quê? Que ele vai poder fazer a retificação do imóvel, assinar confrontantes, tá? Então, se eu seguir a teoria objetiva dos poderes especiais expressos, eu não vou poder fazer, por exemplo, uma retificação do imóvel, porque lá diz saneamento, ele não falou retificação, tá? Confrontantes, lá só diz saneamento. Então, eu não vou tudo que decorre do mandato, né, eu poder aplicar na prática isso aí. Então, a teoria subjetiva acaba ajudando a dar concretude, eficácia e tráfego imobiliário, né, os negócios funcionarem. O mandato em causa própria, ele impede de eu fazer outra procuração? Não. Como eu disse, o mandante, o outorgante, ele ainda é dono do imóvel, tá? Ele ainda está na matrícula do imóvel. Assim como eu posso revogar uma procuração em causa própria, embora essa ideia possa parecer estranha, sim, mas eu preciso tanto do outorgante quanto do outorgado, do mandante e do mandatário. Lembrando que nós temos previsões específicas na Lei 8.213/91 de limitação. O artigo 114, ele declara que é nulo de pleno direito a procuração em causa própria para receber benefício previdenciário em nome do outorgado, tá? Porque aí a ideia é evitar que geralmente um terceiro que receba benefício previdenciário de um idoso, por exemplo. Outra coisa, procuração em causa própria com poder de gestão, em regra, elas sempre serão informadas ao SISCOAF. Tá previsto hoje no artigo 171 do provimento 149 de 2023, que é o nosso Código de Normas Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça, tá? Porque é uma presunção objetiva de suspeita de crime de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo, tá? É só uma presunção. Então, você fez a procuração para isso, já encaminha para o SISCOAF.